Bem-vindo a mais um projeto, Canavial 70. Uma casa que foi desenvolvida com um grande desafio no momento que foi criada novamente, foi bem no meio da pandemia, uns 4, 5 meses após o início daquele grande momento. Então tudo foi uma experiência do online, das conversas, as reuniões via FaceTime, via Zoom, e depois, graças a Deus, tudo foi normalizando e a gente continuou dando continuidade até chegar nessa parte linda que está aqui atrás de mim. Hoje a gente está fazendo até de um formato um pouquinho mais diferente. O sol já se pôs e a casa está mostrando aquela nova arquitetura dentro de uma mesma arquitetura, que é a parte luminotécnica. Iluminação num projeto, ele é tudo, porque ele dá duas sensações para você. Essa casa está pousada num lote de 560 metros quadrados, uma casa de aproximadamente 400 metros quadrados, com um único grande desafio: um desnível para os fundos de aproximadamente 1,40 m, 1,47 m. É um lote que os fundos, ele é declive levemente para os fundos. Ele tem um formato em L, onde eu tenho toda a sala que vocês estão vendo aqui atrás de mim, toda a parte social de lazer da casa, conectada junto com a parte externa, com essa piscina linda que está aqui atrás da gente, com essa borda infinita, que se torna uma cascata super elegante. Na parte superior, a gente tem 3 suítes e um home office. A suíte principal, a master, com uma bela sala de banho, uma verdadeira sala de banho, um walk-in closet, com a cama pousada ao centro. Então fica uma ilha com esse closet aberto e não aberto, mas ele é um walk-in closet. Na sala de banho da suíte master, a gente tem praticamente um lounge desse banheiro, né? A gente tem essa banheira de imersão bem no eixo do banheiro, com jardim vertical, levando para uma cobertura de vidro muito bonita. Então imagina à noite, um sol estrelado, você está ali relaxando depois de um super dia punk de trabalho. Acho que foi super aconchegante, charmoso, e um banheiro super moderno também. De um lado, a gente tem as duas cubas esculpidas com aquelas torneiras incríveis da Kohler, que deram um toque de design muito bonito, muito importante. Uma super chapa com um mármore super bonito. E do lado oposto, a gente tem a super ducha, com uma mega fenda ali, com mega nicho iluminado, com um banco também iluminado, para dar aquele suporte na hora do banho também. E obviamente uma coisa super importante, que a gente deixou bem marcada nessa sala de banho: verticalidade. As esquadrias são longas, o jardim vertical é longo também, e a gente tem até umas portas camarões com vidro leitoso para adentrar essa sala de banho, que hora dá uma carinha de biombo, hora dá uma carinha de privacidade também, e dá um volume de decoração muito bonito também. Depois nós temos essas outras duas suítes, uma padrão, tradicional, com uma cama de casal, tipo dossel, muito elegante, por sinal ficou, e a outra com 2 camas de solteiro / viúva, que elas são mais confortáveis, são um pouco maiores. Nessa parte superior, a gente conseguiu fazer um charme para suítes A2 e A1. Em que sentido esse charme? Com o paisagismo. O paisagismo, a gente fez jardins suspensos por toda a área impermeável ao redor da casa. Então você abre os grandes painéis de vidro, ou esses painéis tipo camarão, ripados, vazados, você abre e aí você se surpreende com o paisagismo. Por sinal, o paisagismo da casa foi muito bem desenvolvido pelo paisagista Matheus Penteado, que fez uma arte aqui, tá? Muito de parabéns. Obviamente, o cliente foi muito bem focado no que ele queria também nesse aspecto. Antes da gente descer, tem aquele momento da super escada, que ficou super famosa essa escada helicoidal na época. Eu falo que ela foi moldada quase que um bolo, quase um chantilly, toda ela preta, onde eu tenho um home office, onde atende muito bem o cliente, que foi nesse período também pós-pandemia, e a gente começa a descer e vir para o que a casa veio para dizer, tipo: sejam bem-vindos, curtam, descansem, se desconectem. Mais uma vez, é um projeto onde o ato de se conectar e se desconectar estão muito presentes, né? A gente acha que todo mundo quer voltar para casa e relaxar sozinho, com a família, com os amigos, com as cachorrinhas, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Nessa parte térrea que vocês estão vendo aqui atrás da gente, a gente tem toda a ala social, como se fosse um grande vagão, onde eu tenho o living / home, eu tenho uma sala de jantar, eu tenho o gourmet também, com uma ilha super bacana ali para
cozinha dele, e você vê que arremata final com a escada helicoidal que veio do pavimento superior e uma estante ao fundo. Essa estante ao fundo, ela tem algumas funções. A função dela para dar de fundo 2 portas de correr que adentram a um lavabo e outro ao acesso à lavanderia que conecta também a garagem, e a estante toda iluminada para ir montando aos poucos com tudo que o cliente for trazendo de suas viagens, presentes, objetos de memória afetiva e que sejam de particularidade dele muito importantes. Em termos de acabamento, os acabamentos eles são muito práticos. No pavimento superior a gente trabalhou todo uma escama de peixe à madeira para dar aquele aconchego melhor, e no pavimento térreo, porcelanato, 1,20 por 1,20 na casa inteira. Salas, cozinhas, lavanderia, garagem, em volta da piscina, enfim, a gente deu uma uniformidade para que não tenha aquele limitador de revestimentos. Quando a gente fala um pouquinho sobre essa parte que está conectada com os revestimentos na parte externa, a gente tem essa piscina linda, né, com essa borda infinita, que se torna uma cascata. A gente tem uma varanda, essa varanda a gente apelidou de lounge, que nessa casa o cliente não quis a churrasqueira, falou: Serrano, não, eu quero uma varanda para eu ficar, relaxar, curtir com a minha família, com meus amigos. Então a gente apelidou que é uma varanda lounge, que nada mais é que o receptivo da casa, porque a casa ela não tem simplesmente uma entrada social demarcada, ela está indo lá para a fachada um pouquinho, ela está camuflada num super painel ao fundo, onde a porta pivotante, bem larga, bem forte, ela se abre. Quando você abre dentro da casa, você já entra nessa parte que vocês estão vendo aqui. Quando a gente fala em revestimentos dessa arquitetura, ela foi literalmente pontuada para cada coisa e deu uma volumetria de resultado final incrível. Então a gente tem a famosa pedra Moledo, né, super conhecida e super tendência no mercado. A gente trabalhou numa escala maior, então ela ficou única, não fácil de se ver em qualquer lugar. O porcelanato padronizado por toda a ala térrea da casa. A piscina, por exemplo, é um revestimento acinzentado, não para o verde, mas para um cinza, grafite, deu um mood super elegante também. Os banheiros das suítes hóspedes, que a gente fala do yin yang às vezes, né? Um é escuro, outro é claro. Do cliente acompanhou um pouco o mood de toda a casa também. A lavanderia com aqueles revestimentos cerâmicos retangulares, quase que um metro white, invertido, mas de pé, ficaram bem elegantes. E a parte de pedras, as bancadas mostraram um plus a mais nos acabamentos finais. Foram as lâminas escolhidas dedos a dedos para o cliente. Então, enquanto eu estava em São Paulo, o cliente na marmoraria específica, ele ia, olhava, a gente discutia, falava, e aí literalmente, até como vocês podem ver no Gourmet, veio a dizer o seja bem-vindo quando as pessoas estejam na casa, entram na casa. Sobre a parte que é algo super particular e também que fez muito parte do programa da Casa do Cliente, foram a coleção, a parte de obra de artes. Ele é uma pessoa super engajada, super interessada, e na casa a gente foi fazendo alguns momentos, alguns ciclos para ele ter. Então, desde alguma tela pontuada na circulação da ala íntima, da suíte master, pontuado uns pontos charmosos nas outras suítes. O home office também deu a entender que vai começar um petit galerie ali dele. Na parte social, onde a gente vê também aquelas obras fotográficas, umas obras de arte também penduradas, e aí a gente começa a estender mais 3 pontos. Os outros 3 pontos seriam a super estante, onde ele vai colocando também alguns objetos adquiridos, no lounge, nessa parte externa do meu lado esquerdo aqui também. Referente aos artifícios da parte de esquadrias da casa, a gente utilizou esquadrias pretas por toda a casa, e na ala superior da parte da ala íntima, o escritório, home office e a suíte master 2 e 3, a gente fez nossos painéis ripados tipo camarão.
então ele dá aquela privacidade, não deixa de ter a luminosidade para todos os ambientes e o cliente vai controlando. Umas ele pode deixar aberta, outras ele pode deixar fechada e deu aquela abraçada junto com o cimento queimado no tom da madeira. Aqui é tudo em alumínio. O alumínio eles fizeram uma pintura com uma pegada de madeira super elegante. Então você abre, fecha, deixa tudo fechado para dar aquela vibe meio brise-brise, com o sol entrando, vidros abertos e a cortina balançando, dando aquele seja bem-vindo para o verão. Foi um artifício muito importante e que deu uma fechada no volume arquitetônico muito importante. Hoje, a gravação desse projeto está sendo bem especial nesse momento para vocês verem também o que é a casa na parte da noite, onde a iluminação vai dando aconchego para o paisagismo que o Matheus desenvolveu, com toda a parte que o cliente pediu para dentro da casa dele, quando ele estivesse no home, na sala ou na ilha também, ou fazer a iluminação da estante dele também. Em termos de volumetria arquitetônica, a gente fez praticamente cubos barra caixotes cimentícios, dando essa altura maior, menor, aberto, fechada, para abraçar esse Super L, que eu acho que isso deu um toque simples, mas muito bem sofisticado e comercial. Vocês sabem que a gente tem um foco dentro do nosso escritório, que além de atender as expectativas, os sonhos, as necessidades do cliente, a gente sempre pontua muito em querer desenvolver algo que seja comercialmente atrativo para uma compra, para uma venda, para uma negociação. Isso não tem como escapar, a gente é assim mesmo. O lavabo foi criado uma imersão de choque com o restante da casa, onde a gente tem esse papel de parede que está na parede, acontece no forro, um toque bem pontuado do dourado também, com as arandelas, com essa pegada meio alabastral também, que ficaram super bacanas também. Outra coisa super importante, que aí vão sendo toques, que é o DNA do proprietário. Um dos tópicos importantes foi a praticidade no dia a dia que o cliente pediu. Então, desde da sala de banho dele, ele ali se arrumando, lavando a mão, tomando um banho, saindo, entrando no quarto, os painéis ripados, tipo camarão, abrindo e fechando para deixar bem ventilado, bem iluminado, o walk-in closet, ele pega as coisas dele, agiliza o que ele vai programar para o primeiro momento do dia dele. A lavanderia não é simplesmente uma lavanderia. O cliente ele tem alguns costumes, alguns deles, por exemplo, ele corre, ele treina. Então a gente fez um caminho, um percurso da casa para entrar ao carro. Antes de fazer tudo isso, ele passa por esse corredor em L, demarcado por uma iluminação superior, um revestimento super bacana, onde a gente trabalhou ele na parte vertical também. Ele senta ali, coloca o tênis dele, quer deixar uma roupa lavando, aproveita, deixa ali, pega o carro, vai embora, vai para a pista de Cooper, vai fazer o seu treino. E voltando, a mesma coisa. É uma casa que ela prática, mas ela não deixa de ter os seus acessos independentes, o social, o de serviço, o de respaldo, de lateral de serviço também. Na parte de paisagismo, que acho que aqui a gente enxerga um pouquinho o que o Matheus Penteado desenvolveu, foi uma coisa meio jungle, meio tropical, meio que é para abraçar e dar esse volume que a casa se sinta abraçada. Então são uma volumetria bem forte, bem presente, tanto na lateral como em volta da piscina, como lá na frente da casa, uma verticalidade muito elegante, a parte superior dessa laje das suítes também, com uma vegetação super bem agradável também. Na parte da piscina, dando um respaldo da parte de lazer, a gente tem o banheiro da piscina, como dizem popularmente, mas a gente apelidou de Trancoso. Ela é super descolada, mas ela traz uma pegada de cimento queimado também do banheiro, mas a gente desenvolveu o ladrilho hidráulico com uma paginação muito especial, então fica um toque de verde, trazendo essa vegetação
ali para dentro, um charme de uma cuba super esculpida à mão, com uma torneira estilosa, as áreas de ducha ou de uso da bacia sanitária independentes também. E a ducha fora, no meio da vegetação. Essa vegetação, ela vai dizendo algumas surpresas pela casa. No momento ele tem um vaso super bonito, vietnamita, entre o paisagismo. Outra hora tem uma escultura super linda, flutuando sobre esse mar verde das costelas de Adões, que ficaram muito elegantes também. Na parte de decoração propriamente dita, o mobiliário foi muito bem pensado, muito bem desenvolvido, no sentido de apego e visão que o cliente tem do design. Desde o mobiliário, vocês podem ver por toda a parte de estofado, sala de jantar, poltronas, móveis complementares nas banquetas, nas mesinhas laterais, o próprio tapete que ficou lindo, desenvolvido com um leve estonado do verde para o escuro indo para o claro, as folhas gigantes, quase remetendo um pouquinho da ideia da costela de Adão num tom mais rocheado. Acho que deu um toque muito bonito também. Outra coisa que a gente também tem que deixar muito bem firmado quando a gente fala de iluminação, por exemplo, na sala, que tem todo o início do Petit Galerie ali na parte do sofá. Então a gente tem umas fotos super importantes que o cliente ganhou, outras que ele adquiriu, umas obras de arte que ele foi adquirindo com o passar do tempo também, nessas caixas de acrílico. Então mostrando o que vai acontecer ao longo da vida dele nessa casa. Parte da TV, o home, é um caso, outra parte também. Por quê? Não tem a ideia do simples rack. Ela está flutuando sobre esse super painel de pedra natural, de porcelanato, que é aquela lâmina muito fininha de 3 milímetros. Ele fica ali pendurado a TV, embaixo tem um facho de vidro, uma fenda de vidro, que à noite a gente vê a vegetação, vê a escultura que está lá fora também. E o móvel de suporte técnico fica camuflado no cantinho ali do sofá. Outra coisa super importante é o mobiliário da piscina, contando uma história do design que vem toda a parte social. Ela também mostrou que a gente colocou um tapete para abraçar, um tapete sintético, super fácil, praticidade, tem que ser, das nomenclaturas principais que o cliente sempre falou. A gente colocou um mobiliário ali também com um desenho que lembra um pouco a casa, com umas cores super importantes, o verde, o alaranjado, o cimento queimado que puxa um pouco na parte do tom da estrutura dos estofados e da mesa também com as 4 cadeiras. Enfim, é uma casa que veio para apresentar ao que precisava, mas também se mostrou ao passar do tempo para onde ela pode ir. E foi um desafio muito bom, foi desenvolvido na pandemia, o cliente abraçou a ideia, a gente foi desenvolvendo, passou a pandemia, começou a obra e aconteceu uma coisa que a gente chama de ciência exata. Tudo muito bem coordenado, planejado. Literalmente, a gente consegue fazer com começo, meio e fim. Isso é super importante, é uma dica que através desse projeto arquitetônico que a gente desenvolveu, eu não posso deixar de registrar, a gente conseguiu mostrar para o mercado que a gente consegue fazer. Espero que vocês tenham gostado, sejam muito bem-vindos a mais um projeto Canavial 70. Tchau, tchau!